assim que eles tiverem uma oportunidade, que eles sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. O pastor me deu uma liberdade, glória a Deus. Tinha uma lição aqui, irmão, uma lição bíblica, você tem aí? Glória a Deus, eu deixei meu filho, cara, só para dar uma explanada assim por cima, glória a Deus. Tinha aqui do pastor, eu vou usar a minha do pastor, mas eu vou só dar uma explanadinha assim, pastor. É que a gente estava acostumado com a lição da CPA, né? Mas nós temos também a lição que o nosso pastor vai trazer, né? Que a gente vamos poder, né? Explanar, né? Fazer um subsídio, né? Para a gente poder. Mas essa lição não é tão importante, né? Nós estamos aprendendo tudo a respeito do Ezequiel, do livro de Ezequiel, né? Como o pastor está ensinando lá a respeito do livro do Apocalipse, estava mais encaixado, né? Aprendi aqui, né? Encaixado bem com o livro do Apocalipse, né? Louvado seja o nome do Senhor. A lição, louvado seja Deus, que nós iríamos estudar hoje, a lição de número 6, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas eu vou só dar uma assim, só porque é a única coisa que eu fico assim por cima, dar um estúdiozinho, que eu gosto muito, né? Louvado seja Deus. E estudar as lições bíblicas, né? E nós estamos aprendendo, louvado seja o nome do Senhor, a justiça divina, né? A preparação do povo de Deus, os últimos dias, no livro de Ezequiel. Louvado seja o nome do Senhor, né? A primeira lição nós aprendemos, né? O atalaia de Deus, né? Louvado seja Deus. O pastor sabia que a igreja sabe. O que é atalaia mesmo, irmãos? O que é atalaia? Isso, né? Na torre de vigia. Isso, aquele que fica na torre de vigia, né? Louvado seja Deus, fica vendo, né? Quando o inimigo vem. E ele avisa, né? Ai daquele que não avisa. Não é isso, irmão? O inimigo vai vir ali. O atalaia, ele fica ali na torre de vigia, né? A palavra de Deus diz, na segunda lição, o fim vem. Não é isso, irmão? O fim vem. Glória vem sobre toda a terra, vem sobre todo o ser humano, homens e mulheres. O fim vem. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. As abominações do templo, né? Que Deus mostrou para Ezequiel, que estava se passando ali no templo, né? Louvado seja Deus, a lição número 3, a lição número 4, né? E a glória de Deus, quando vai a glória de Deus, não é isso, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Quando a glória de Deus vai? Quando há alguém, igreja? Quando a glória de Deus há? Quando há profanação, quando há pecado, quando há idolatria, mentira, engano. Deus, louvado seja Deus ele fez seu cantinho aqui na terra, aonde ele vinha, falava com Adão. Deus criou o globo, a terra, o planeta Terra, criou o homem, criou um jardim, plantou quem ali no jardim? Adão e Eva. E Deus deu uma ordem para Adão e Eva: no dia que vocês comerem do fruto que eu digo para não comer, vocês morrerão. Não é isso? Não é isso, irmão? E aí o que aconteceu? Adão desobedeceu. Não é isso? A glória de Deus se foi? Não. Deus expulsou. Não é isso? Porque aquele lugar era o lugar onde Deus habitava, aonde Deus estava. Então, onde Deus, ou o que é dele. Amém? Quando o anjo Lúcifer pecou, a gente chama de anjo cruzeiro, chamando Lúcifer, esse nome não tem na Bíblia. Ele pecou, o que a Bíblia diz? Que Deus expulsou ele do céu. E ele veio morar aonde? Nesse sistema solar que nós estamos, nesse céu onde nós estamos. Ele está aí, no ar, né? Junto com os demônios, junto com os seus anjos caídos, com as suas hostes. Não é isso? Então Deus expulsou ele. E Deus criou o homem, né? Colocou o homem aqui na terra. E nossos inimigos, o inimigo de Deus, Satanás, ele odeia o homem, a humanidade. Ele viu quando Deus disse: toda árvore do jardim pode comer. Mas ele fez o quê?
é isso? E aí Deus, o homem começou a adorar Deus aonde? Nas tendas. Não é isso? O homem invocava a Deus, aqueles que invocavam a Deus, Deus vinha, né, fazia o sacrifício, Deus vinha, né, dava um sinal que Deus recebeu o sacrifício, dava fogo do céu. E aí, assim foi com Abraão, né, tinha a tenda de Abraão, se você ler na Bíblia, tinha a tenda de Davi. Deus tinha o templo, não tinha o tabernáculo, mas também tinha a tenda de Davi, que era um lugar de adoração. Não é isso? Porque Deus, ensinei para os irmãos, Deus, Ele queria deles que Deus tirou o seu povo do Egito. Deus sempre quis fazer o quê? Uma nação, um povo santo. Da onde viria quem? O Messias, o Salvador da humanidade, era a promessa de Deus. Porque desde que o homem pecou, Deus fez o quê? Deus tirou, uma ideia de Deus assim, justiça, a ideia de Deus é a justiça de Deus. Deus disse para o quê? Para Adão e Eva, né? Por causa do teu pecado, Adão, né? A terra vai produzir espinhos e abrolhos. Por causa do teu pecado, Eva, você terá a sua concepção, terá dores de parto. E a serpente, Deus disse, nós temos inimizade entre mim e ti, isso é eterno. Da semente da mulher nascerá um que vai, já falando de Jesus, que vai pisar na sua cabeça, que vai te destruir. E o diabo sabe que um dia ele será lançado aonde? No lago de fogo, junto com seus anjos. E todos aqueles que não creram nessa palavra, aleluia a Deus. Então Deus não habita hoje, né? Então Deus ele vinha uma vez por ano ali no tabernáculo, já que o homem não quis, Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo. Deus vinha ali no tabernáculo uma vez por ano, e ali via só Arão e a sua descendência que via, né, a glória de Deus. Depois Deus fez o quê? Primeiro Deus deu uma planta para quem? Só para fazer uma recapitulação. Deus deu uma planta para quem? Para Moisés, e Moisés fez de acordo. Depois Deus deu uma planta para quem? Para Davi, e Davi passou para Salomão, e Salomão fez o templo, aonde Deus vinha e habitava. Mas o povo profanou a glória de Deus, saiu de lá, não é isso? Que nós vimos, já ensinei para os irmãos, a glória de Deus, né? Que Ezequiel, ele viu o quê? Um animal com 4 faces. Uma era assim, olha. Uma que qual que é? Leão. A outra qual que é? Boi. A outra qual que é? Águia. E a outra qual que é? De homem. Amém? Amém. E acima dela tinha um trono, onde Deus está. Então, ali aquele simbolismo, essas 4 faces, e ela andava, tinha uma roda que andava para onde queria. É o Espírito de Deus, vai para onde Ele quer. Mas Deus usa o homem, o Espírito de Deus, a águia, né? Para onde Deus quer usar. Só para os irmãos, só uma explicação. Então Deus tirou a sua glória e colocou aonde? Ela foi para o monte, ficou no monte. Não é isso? É isso, irmão? Eu preciso muito dos irmãos falar assim, não, pastor, está errado, está certo. Eu preciso muito que os irmãos entendam e compreendam como que Deus trabalha. Porque a palavra de Deus diz: prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Né? Nós temos o mesmo costume aqui, a Igreja Batista, de ensinar a mesma palavra, o pessoal da palavra. Eu gosto do meu pessoal licenciado na palavra. E hoje em dia o pessoal gosta muito de profecia, revelação, né? E tal, né? Hoje em dia, outro dia foi a lição a respeito dos falsos profetas, né, irmãos? Falso profeta é terrível. Não é isso, irmão? Então, o verdadeiro profeta é aquele que leva a palavra de Deus. Quando alguém me falar assim para você, assim diz o Senhor, você amém. Pode deixar, Deus te abençoe. Não estou te julgando, não. O Espírito do Senhor, ele fala assim com você, Senhor. Mas Deus ele fala mais pela palavra. Pela palavra.
destruir o templo, porque o povo achava que ali Deus fazia presente, não é isso? E ele chamava templo do Senhor, dizendo paz, paz, quando tem paz. O povo desobedeceu até o cálice do Senhor. Né? O cálice do Senhor fez acontecer o quê? O cálice do Senhor transbordou. Alguma vez você já viu o cálice do Senhor transbordar? Quando foi que o cálice do Senhor transbordou? Transbordou no dilúvio. Deus destruiu, só salvou a família de Noé, a sua família. O cálice do Senhor veio sobre Sodoma e Gomorra. Deus mandou fogo do céu. Não é isso? E o cálice do Senhor transbordou também sobre Israel. Porque o povo não queria obedecer a Deus. E Deus, destruiu e levou o povo cativo. Deus disse que o povo ia passar 70 anos. E o remanescente, que veria a glória da segunda casa. Alguns, antigos viram quando Neemias levantou com Esdras o templo do Senhor. Mas só que ali não tinha o quê? A arca mais. Porque a arca não estava mais ali. Quando eu falei, por que a arca não estava mais ali? Porque Ageu fez uma profecia que a glória da segunda casa seria maior que a primeira. E Deus não é Deus de confusão. Por que a arca foi perdida? Por que Deus permitiu? Porque a arca era de ouro, simbolizando o reino de Deus. Ali, o templo que Neemias fez, esse templo era madeira e pedra, simbolizando o quê? A humanidade de Cristo. Certo? E o que aconteceu? Quando ele disse que a glória da segunda casa seria maior que a primeira. Por quê? Por quê? Porque o Senhor Jesus, o Verbo, a palavra de Deus ia se fazer carne. Ali Jesus veio. Quando ele falava com os sacerdotes, eu sou isso aqui, tudo que está escrito aqui, eu sou. Quando o diabo tentava Jesus no deserto, ele dizia o quê? A palavra que ele mesmo criou. A mesma palavra que ele disse para Moisés. A mesma palavra que ele disse para Moisés. Nem sobre pão viverá o homem. Está escrito, não pecará no Senhor teu Deus. E vai-te, Satanás, só o Senhor teu Deus adorarás, só ele servirás. Ali era a própria palavra, e as pessoas não conseguiram ver. Não é isso, irmão? Então, quando Jesus ele veio ao mundo, ele falou assim, um grande roubo: Pai, eu sei que o Senhor prometeu não dar mais o seu Espírito, mas para todos aqueles que creem em mim, todos aqueles que creem em mim, o Senhor dá o meu Espírito, e eu virei nele e farei dele morar. Aleluia. Então, Paulo diz isso: Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Então Deus habita onde? Em nós. Deus, ele tinha um lugar que ele vinha e falava para Adão: e Adão, como é que está? Tudo bem? Como é que foi o dia? Como é que você passou? E tal, já pôs o nome como daquele animal. E Adão conversava com Deus face a face. E a glória de Deus resplandecia sobre Adão. Adão pegou, foi lançado fora. Mas Deus não desistiu do homem. E Deus sempre buscando o homem. Quando o homem busca Deus, quando vocês vão me achar? Quando me buscarem de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Não é isso? Está lá em 2 Crônicas 7,14. Então, irmãos, Deus, a glória de Deus pode sair de nós, pode ir embora. Por causa do quê? Do pecado, da comparação, a idolatria, o orgulho, a vaidade. O Espírito do Senhor estava sobre Saul. E o Espírito do Senhor saiu de Saul. Aleluia. É isso, irmão. O que nós vamos aprender aqui rapidinho, eu posso um pouco. Glória a Deus. Glória a Jesus. Isso aqui, uma coisa que a gente tem aqui, mas é a ordem desse, A justiça de Deus, o
descrição de número 6. Deus com eu vou ler aqui, os irmãos acompanham aí. Com o puro te mostrará puro, com o perverso mostrará indomável. Salmo 18, 26. Verdade e prática. Os agentes do juízo divino revelam a responsabilidade humana e pessoal. Olha só, irmãos. Glória a Deus. Ezequiel 14, do 12 ao 21. Amém? Quem puder acompanhar a sua Bíblia aí, amém? Eu vou só aqui dar uma explanada. E veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão. Enviarei contra ela fome e arrancarei dela os outros animais. Ainda que tivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel, Jó, eles da sua justiça livrariam apenas sua alma, diz o Senhor Jeová, ou o Senhor. Se eu fizer passar pela terra nocivas animarias e elas assolarem, que fiquem assoladas, ninguém possa passar por ela, por causa das feras. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem os filhos nem as filhas livrariam, só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre tal terra e disser, espada, passa pela terra, e eu arrancar dela os homens e os animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, eles livraria, mas só eles ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre tal terra e derramar o meu furor sobre ela, com sangue, para arrancar dela os homens e animais, ainda que não é Daniel, Jó, estivesse no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas eles livrariam, mas só livraria a sua própria alma pela justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais eu enviar os meus 4 mau juízo, espada, fome, e nas nocivas animaria e pés contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais. Então Deus está dizendo aqui, louvado seja o nome do Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, glória a Deus. Aqui eu só vou dar uma introdução aqui rapidinho. É importante compreender a estrutura do discurso de Ezequiel. Estaria o profeta partindo do genérico para o específico, ou seja, de uma terra qualquer para depois se dirigir à casa de Israel? O que parece? A primeira parte dessa palavra profética genérica é a segunda, e a segunda é específica, dirigida a Jerusalém. A mesma expressão buscar explicar a retribuição divina ao pecado de uma nação. Amém, irmão? Nação, povo, pessoa. O que a Bíblia diz? Quando eu falei com Mateus, ele falou assim: pastor, a salvação é individual, não é isso? A salvação é individual? Sim. Mas a Bíblia diz que pelo homem entrou o pecado no mundo, e por causa disso todos pecaram. Mas a salvação também vem por um. É simples. Só vem por um. Você só tem um jeito de você salvar todo mundo nesse mundo.
pecado que é para condenação. Existe pecado que não é para condenação. Quando você pensa, espera que pequei, você sempre me perdoa. Agora, quando você faz consciente, quando Deus diz: não roubarás, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, não invejarás, coisas conscientes que você sabe que você não deve, você está pecando contra o Filho de Deus, o Santo, o puro, aquele que veio morrer pelo nosso pecado. Não é isso? Jesus veio a esse mundo para morrer pelo nosso pecado. Então, por que a arca não podia estar lá no templo, quando Jesus foi visitar o templo por 3 dias, sumindo, que a sua mãe ficou procurando, seu pai ficou procurando ele? Por que 3 dias, irmão? Vou explicar melhor isso para você. Irmão, o tabernáculo, ou o templo, ele tinha, né? Ele tinha o quê? Ele tinha um atril, tinha o quê? O altar do holocausto, tinha o santo e o santo do santo. Não é isso? O atril é o caminho onde você entra, né? O holocausto simboliza a cruz, Jesus morrendo pelo nosso pecado. Não é isso? Você vai pôr aqui. Ele é um símbolo, sacrifício de Cristo. Quando você entra no santo, né? Primeiro dia, aonde está onde? O candelabro, e o que mais? O pão da preposição. E o santo do santo de Deus está. E é onde que Deus quer que um dia nós estejamos. Meu Deus. Adão, ele andava no santo do santo. Por isso que Deus tirou ele dali. Naquele lugar. E a presença de Deus, onde que é de Deus. E aí quando Lúcifer pegou, Deus tirou. Você que é templo do Espírito Santo, se você continuar pecando, vivendo pecado, Deus sabe. Você está o quê? Você tá... Então, quando o figurado está lá, que Cristo, que é Jesus, que era a palavra, que era o verbo, o figurativo estava aqui. Quando Jesus veio aqui, o figurativo sumiu. Era a arca. Que era feito com muito homem, era ouro. Todo ouro, toda prata é de Deus, né? Então, agora Jesus, o Deus vivo, Deus encarnado, está andando entre homens. Embora ele é um Deus que se apresenta em 3 pessoas, não é isso? Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um todo só, né? Que se revela em 3 pessoas. Amém? Deus, Jesus é o Cordeiro de Deus que morreu antes da fundação do mundo. Aonde que ele morreu antes da fundação do mundo? Se ele não existia, se o mundo não existia. Onde ele morreu? No coração de Deus. Ninguém conheceu o Pai, a não ser o Filho que estava no seio do Pai. Estava no coração do Pai. Não é isso que Jesus disse lá para Nicodemos? Então, aquele que estava, essa palavra de Deus, se fez carne, e habitou. Para nós que somos como que é infinito, vai entender o infinito. Glória a Deus. Mas ele é lindo, ele é maravilhoso. Mas ele determina o juízo para o povo desobediente, aquele que desobedece a ele, que não aceita a ele. Uma coisa eu sempre falo para o Léo. O que eu falo com você, Léo? Pode falar. Eu ensino como pastor, eu tenho que ensinar. E ensino para o Pedrinho como pastor. Namoro é coisa séria, não é brincadeira. E sexo fora do casamento é pecado, é fornicação. E hoje o diabo cega as pessoas isso. Eu, como pastor, tenho que ensinar. Você deve aprender a palavra de Deus. Não é isso, irmão? Então, se você faz coisa errada fora de Deus, você está a ira de Deus está sobre você. E coisa dura é o quê? Cair na mão do Deus vivo. Arrepende-te e converte-te. Abandona as coisas erradas. Aquilo que Deus não, né? Porque senão o juízo de Deus é isso que nós falamos, né? Aqui, ó, a justiça de Deus, né? Jesus, ele nos dá, mas ele ensinou a nós como nós devemos andar. Andar pela porta, né? Fica apertado, e larga a porta que leva a perdição. Não é isso? Agora que Deus saiu do templo, a ira de Deus veio,
Deus não é homem